Paz e graça a todos, amém? Glória a Deus, graças a Deus por sua vida. Que bom que você veio aqui mesmo com chuva, né? Graças a Deus, porque a gente não é de açúcar, né? A gente consegue pegar umas gotinhas de água sem derreter, né? Glória a Deus. Queridos, quem estava aqui no domingo passado? Levanta a mão. Várias pessoas, né? Então, no domingo passado, nós ministramos um pouco sobre a responsabilidade humana, né? Nós falamos que quando nós nos achegamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele se achega a nós, não foi isso? E sabe, queridos, a gente acabou falando um pouquinho também sobre a questão do livre-arbítrio, né? Sobre a questão da soberania de Deus. E eu percebi uma necessidade de falar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje, amém? Eu não sei você, mas a minha vida de cristão, né, eu me converti em 2001, eu fiquei vários anos da minha vida cristã com bastante dúvida sobre a questão da soberania de Deus e o livre-arbítrio. Muitas vezes eu pensava que isso era conflitoso. Alguém já teve esse tipo de dúvida? Alguém aqui já teve esse tipo de preocupação de não saber se era eleito ou se não era? Se saber que só se perde salvação ou não perde. Quem já teve esse tipo de questionamento? E é bem verdade, queridos, que boa parte da história da igreja protestante, né, nossa história como protestantes foi por vários séculos, né, até hoje há um debate muito firme, né, entre aqueles que são deterministas e aqueles que não são deterministas. Os arminianos e os calvinistas, talvez você já tenha ouvido falar nessas expressões. Mas eu não vim aqui para falar de ensino A, ensino B ou de ensino C. Eu vim aqui para mostrar na Bíblia o que a Bíblia fala e tentar trazer à luz aos nossos corações com relação a essas coisas. Vamos orar por um minuto? Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que é a verdade, Pai. Que o Senhor venha revelar a Tua palavra aos nossos corações nessa noite, Pai. Que o Senhor jogue luz, Pai, aonde ainda há trevas, onde ainda há falta de entendimento. Que o Senhor venha trazer clareza espiritual, que o Senhor venha trazer entendimento nessa noite aos nossos corações, Pai, porque nós queremos crescer no Senhor, nós queremos crescer em conhecimento do Senhor e na Tua palavra, Pai, e queremos avançar em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Sabemos que o Senhor está disponível, Pai, para falar conosco nessa noite. Nós te agradecemos por isso, Paizinho, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de começar a ministrar sobre esse assunto, eu gostaria de indicar esse livro, Soberania ou Livre-Arbítrio, do pastor Marcos Honório Júnior. Amém? É um pastor do nosso ministério. De todos os livros que eu já li sobre esse assunto, esse foi o que eu julgo assim ser o mais simples e direto ao mesmo tempo. Não que ele seja raso, ele consegue ser ao mesmo tempo simples e profundo. Então, é um livro não muito grande, né, algumas 70 páginas talvez, mas um livro pequeno que dá para ler em poucos dias, amém? Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, eu indico esse livro aqui, Soberania ou Livre-Arbítrio, do pastor Marcos Honório Júnior. Amém? E aí, queridos, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês hoje está lá em Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. No 9. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia e se tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison, este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há bidélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion, esse é o mesmo que circunda toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai do leste para a Síria, e o quarto rio é o Eufrates.
15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comeres, tu certamente morrerás. Esse texto, queridos, é muito interessante, porque Deus, desde o início, né, colocou opção de escolha ao homem. Diga comigo, opção de escolha. Amém? Aleluia. Qual que era a opção de escolha? Queridos, tinham todas as árvores que Deus tinha criado, né? Inclusive a árvore da vida também estava lá no jardim. Mas o Senhor falou que uma árvore eles não podiam comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi isso que nós lemos? Então perceba, queridos, que Deus, desde o início, colocou escolha. Né? O homem, desde o início, teve capacidade de escolher. Aliás, eu acredito que essa seja uma boa definição de livre-arbítrio, né? A capacidade de tomar decisões, a capacidade dada ao homem de decidir e escolher. Isso é uma ótima definição que poderíamos colocar aqui como definição de livre-arbítrio. Amém? Então, queridos, a gente vê desde o início Deus colocando o homem como um ser moral, ou seja, um ser que tem a capacidade de decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Nós sabemos que, né, os animais, em geral, eles seguem basicamente, são guiados basicamente por seus instintos, né? Por suas necessidades físicas. Né? Muitas vezes a gente consegue treinar um animal por meio de recompensas ou até mesmo punições. Mas, basicamente, a maioria dos animais, né, tirando o homem, eles são guiados por instintos, mas o homem foi dotado de uma capacidade especial. E essa capacidade especial é de tomar escolhas, de fazer decisões, mesmo decisões contrárias aos seus instintos. E, queridos, a pergunta que a gente pode fazer, né, nesse momento, nessa altura que nós estamos lendo esses versículos, é por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. Se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele é atemporal, está fora do nosso tempo cronológico, então Ele consegue ver passado, presente e futuro, né? Se Deus já sabia que o homem iria pecar, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá? É uma coisa que a gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Parece simples, mas não é. Se não houvesse escolha, pensa comigo, se não houvesse escolha, que tipo de amor seria esse entre Deus e o homem? Você já conheceu algum tipo de amor verdadeiro e genuíno, que não é baseado na espontaneidade e na liberdade? Por exemplo, os casados aqui presentes hoje, né? Vamos pegar um casado aqui. Mas vamos, um homem, né? Mas um homem de forma genérica, né? Existem várias mulheres no mundo, sim ou não? O que faz você escolher uma pessoa, uma mulher A, B ou C? O homem viu alguma coisa diferente dessa mulher, que encantou ela, que encantou ele, né? Ele ficou encantado, ficou apaixonado, começou a gostar dela, viu alguma coisa de especial, né? Ela também viu alguma coisa especial nele, e aí houve o quê? Uma escolha. Houve uma decisão a partir de aí de andar juntos. Não foi assim? Os casados podem confirmar comigo? Perceba, queridos, que o seu amor, ele só pôde existir porque ele partiu do princípio da liberdade de escolha. Foi você... Agora estou falando dos casados, né? Foi você que escolheu casar com o seu cônjuge? Ou você foi obrigado? Acredito que todos tiveram liberdade de escolher, amém? Mas então, queridos, era exatamente isso que Deus queria. Deus não queria um fantoche. Deus não queria um robô. Imagina só. Renan, me ajuda aqui rapidinho. Vamos fazer de conta que eu sou Deus e você é Adão. Tá certo? Aí vamos supor que Adão não tinha
não tinha escolha, ele não tinha opção de escolha, né? Aí eu peço para Adão, me adore. Levante os braços. Me louve. Queridos, que tipo de adoração é essa? Uma adoração que não é baseada na liberdade, uma adoração que não é baseada na espontaneidade. Não é uma adoração, você concorda comigo? Ele está só fazendo o que eu estou mandando. Isso não é amor, isso não é adoração verdadeira. Então, queridos, tanto o amor como a adoração verdadeira, ela deve ser baseada na liberdade, na espontaneidade. E era isso que Deus buscava no homem. Então, Deus, desde o início, deu liberdade, o que nós chamamos de livre-arbítrio, a liberdade de escolher fazer o certo ou o errado. Por isso nós falamos que o homem é um ser moral. Ele tem a capacidade de decidir entre o certo e o errado. E desde o início, Deus deu essa capacidade, esse dom para o homem, né? E sem essa capacidade, sem essa liberdade, queridos, não há amor sincero, não há adoração genuína. Eu até anotei aqui, o amor livre é baseado na escolha prévia e na responsabilidade de assumir as consequências dessa escolha. Vou ler de novo. O amor livre é baseado na escolha prévia e na responsabilidade de assumir as consequências dessa escolha. Esse é um outro ponto importante, a questão da responsabilidade. O pastor Sérgio sempre fala aqui sobre essa questão da responsabilidade. Se Deus não tivesse dado a opção da escolha ao homem, o homem nunca teria responsabilidade sobre suas decisões, porque ele estaria fazendo apenas aquilo que Deus mandasse. E o homem sem responsabilidade por suas escolhas, ele nunca iria crescer, ele nunca iria amadurecer. E que pai quer que o seu filho nunca amadureça? Não é verdade? O pastor Sérgio sempre fala desse exemplo aqui, né? E isso é verdade, queridos. Mas nós sabemos o que aconteceu, né? Adão e Eva, né? Não somente Adão, mas Adão e Eva escolheram por desobedecer, escolheram, foi uma decisão deles, presta atenção nisso, escolheram por desobedecer. E quando eles escolheram por desobedecer, olha só que coisa terrível aconteceu. Lá em João 8,34, abre para mim rapidinho, eu vou ler aqui com vocês. João 8,34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, olha só que paradoxo, né? Quando o homem escolheu não obedecer a Deus, ele automaticamente deixou de ser livre. Olha só que coisa engraçada. Quando o homem, em sua liberdade que Deus tinha dado a ele, decidiu por desobedecer, ele automaticamente se tornou escravo do pecado. Mas o plano de Deus, queridos, sempre foi ter comunhão com homens livres. Diga comigo, homens livres. Essa é a vontade de Deus, queridos, ter comunhão com homens livres. E é por isso, queridos, que nós sabemos que o Senhor enviou a Jesus, né, para que nós pudéssemos ter essa liberdade de volta, para que essa liberdade fosse reconstruída, restituída. Lá em Gálatas 5:1, fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Perceba, queridos, que nós éramos escravos, né? E o Senhor Jesus nos trouxe de volta à liberdade. Ele nos libertou daquilo que nos aprisionava. Ele nos libertou da falta de opção de escolha, porque o homem caído não tem opção a não ser pecar. Ele não tem condição por si próprio para falar, não, eu não quero pecar, não vou pecar hoje. Não, o pecador, ele sempre vai fazer a mesma coisa, ele vai continuar sendo escravo do pecado. E foi exatamente por isso que Jesus veio, para nos libertar exatamente dessa escravidão que o próprio homem escolheu por ela. E olha só que interessante, queridos, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Estou lendo só um pedacinho do versículo, né?
Está lá em 1 João 4,8, diz que Deus é amor. E em 1 Coríntios 13, queridos, nós sabemos que está lá escrito, dentre outras verdades sobre amor, está lá escrito que o amor não busca seus próprios interesses. Ora, se Deus é amor e o amor não busca seus próprios interesses, obviamente, queridos, que Deus não poderia buscar seus próprios interesses com relação a nós. Por isso ele tinha que dar a liberdade de escolha para nós. Por isso que ele tinha que conceder o que nós chamamos, teologicamente, de livre arbítrio. Amém? Tem algumas outras nomenclaturas para isso, mas a mais conhecida é livre arbítrio. Se Deus não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, o homem não teria chance de se afastar de Deus. Preste atenção. Se Deus não tivesse colocado a árvore lá do conhecimento do bem e do mal, que ele não poderia comer, o homem não teria a chance de se afastar de Deus. Ele não teria o direito de escolha e nem de assumir as suas responsabilidades por essas escolhas. Então, queridos, imagina, o homem, pensa comigo, se não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, o homem não teria a oportunidade de dizer que não queria seguir o Senhor. Mas aí que seria o que nós acabamos de falar. Seriam homens, robôs, fantoches, homens que fariam apenas aquilo que o seu mestre mandasse, mas Deus não queria isso. Na verdade, Deus assumiu o risco de dar ao homem a opção de escolher errado. Vou repetir, Deus assumiu o risco de dar a opção do homem escolher errado. Por que ele fez isso, queridos? Porque Deus sabia que mesmo que se o homem errasse, ele sabia que se ele desse a liberdade ao homem de escolher o errado, ao mesmo tempo ele estava dando a oportunidade do homem um dia futuramente escolher certo. A mesma liberdade que nós temos de escolher errado, de tomar decisões erradas, é a mesma liberdade que nós temos de tomar decisões certas. E Deus sabia disso e Deus assumiu o risco. Preferiu dar a liberdade do homem tomar uma decisão errada do que o homem nunca ter liberdade de escolher sinceramente e de forma genuína ao Senhor por amor. E aí alguém pode pensar, mas Deus não é todo poderoso, Deus não é onipotente, Deus não é onipresente, onisciente. Ele não poderia fazer com que simplesmente o homem não pecasse, né? Mas onde está a soberania de Deus no meio disso tudo? Parece que Deus está perdendo a batalha, né? O mundo vai de mal a pior. Essa capacidade que Deus deu ao homem de escolher não anula em nada a soberania de Deus. Na verdade, queridos, foi a soberania de Deus, Deus em sua soberania deu a liberdade de escolha ao homem. Foi a soberania de Deus que decidiu dar liberdade ao homem. Então, se alguém julgar que isso é certo ou errado, aí questiona com Deus, porque foi Deus mesmo, em sua soberania, que decidiu dar liberdade ao homem. Liberdade de decisão e liberdade de escolha. O homem só pode fazer escolhas e decisões porque um dia Deus quis que fosse assim. Amém? Foi Deus que escolheu isso. Então a gente vê claramente, somente aqui em Gênesis, que soberania de Deus e livre-arbítrio, elas não são conflitantes. Elas são verdades que não se excluem, na verdade elas se complementam. O que acontece é que muitas vezes a gente dá eu falo a igreja de uma forma geral, muitas vezes a igreja dá muita ênfase na soberania e às vezes dá muita ênfase no livre-arbítrio, na liberdade de escolha. E na verdade, queridos, um ensino cristão equilibrado, nós temos que falar das duas coisas. Deus é soberano, a história da humanidade está nas mãos do Senhor, Ele controla as nossas vidas, amém? Ele está no controle das nossas vidas, principalmente daqueles que são filhos de Deus. Ele está no controle da história, Ele enviou Jesus para nos resgatar, Ele vai arrebatar a sua igreja, Ele vai ressuscitar aos seus filhos,
Isso tudo já está determinado e isso é soberania de Deus, queridos. E a gente entende porque muitas vezes alguns irmãos, né, principalmente de linhas mais tradicionais, dão muita ênfase à soberania, porque a gente tem que se lembrar o contexto que essas igrejas tradicionais saíram, queridos. Qual foi o contexto que as igrejas protestantes tradicionais saíram? Elas saíram de um contexto onde a igreja católica era muito forte e muito rígida em seu controle. Ela era muito manipuladora do povo, nós sabemos disso, né? Então, o que os irmãos, né, os primeiros aí protestantes, falavam: olha, nós não devemos soberania à igreja, a soberania de Deus. Então, eles enfatizaram por muito tempo a questão da soberania de Deus para tentar diminuir a soberania da igreja um pouco. Então, por isso que a gente tem que entender que eles ressaltavam e ressaltam ainda hoje muito a questão da soberania e da escolha, né? Alguns falam que Deus, como eles são deterministas, né, eles acreditam que alguns são escolhidos para a salvação, outros são escolhidos para a perdição, né? Então eles enfatizam muito essa questão do determinismo, porque na verdade eles queriam enfraquecer a força da igreja. Então a gente tem que entender também o contexto que eles saíram. Mas, queridos, a Bíblia, ela é autoridade, amém? Você concorda comigo? Nós devemos ficar com a Bíblia, não com doutrinas de homens, amém? Então, queridos, a gente vê na Bíblia fundamento para a soberania de Deus? Vemos. A gente vê na Bíblia fundamentos, versículos bíblicos que dão base para o livre-arbítrio? Temos. Então, o que a gente tem que fazer? Conciliar os dois. Deus é soberano e na sua soberania deu ao homem o livre-arbítrio, a livre opção de escolha de seguir sua vida como quiser. Amém? Então elas não são excludentes, elas não são, uma não exclui a outra, na verdade elas são complementares. Olha só, se a gente prestar atenção e pensar no que acabamos de ler lá em Gênesis 2, Deus em sua soberania criou o homem, não é verdade? Deus criou o homem em sua soberania. Eu acredito que um dos motivos que Deus criou o homem, e a gente vê isso na Bíblia, tanto lá em Gênesis 1 como em Gênesis 2, foi para que o homem tivesse domínio sobre a terra. Deus, quando coloca o homem lá para cuidar do jardim, é para ele ter domínio sobre os animais, sobre as plantas. O homem, queridos, foi colocado lá por Deus para que fosse uma extensão da soberania de Deus sobre a terra. Então, o livre-arbítrio dado ao homem, perceba que isso não exclui a soberania de Deus. Deus estava lá em sua soberania, criou o homem em sua soberania, deu autoridade ao homem em sua soberania para que cuidasse da terra em sua soberania, e o homem, na verdade, deveria ser uma extensão da soberania de Deus sobre a terra. Então perceba que a liberdade do homem, queridos, ela não exclui a soberania de Deus. A liberdade, o homem tinha liberdade de fazer o que Deus queria ou não, e ele optou por não fazer. E nós hoje estamos aqui porque decidimos escolher por Jesus, amém? Nós estamos aqui porque queremos e reconhecemos que nós amamos a Deus, que nós precisamos dele e que sem ele nós não somos nada, não é verdade? Mas o homem na época não entendeu isso. Abre lá comigo em 1 João 5,14, né? Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. Perceba, queridos, que Deus estabeleceu leis e princípios em sua palavra. Então, a soberania de Deus, queridos, é estabelecida na terra por meio de leis e princípios. Diga comigo, leis e princípios. Então, não significa que o homem poderia fazer, queridos, o que quisesse, e Deus era obrigado a aceitar o que o homem quisesse. Aqui nesse versículo está bem claro, queridos, que a confiança que nós temos nele, no Senhor, é que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Então, perceba que não está escrito aí que se qualquer coisa que o homem pedir, Deus vai ouvir. Não está escrito isso aí. Qualquer coisa que nós pedimos de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Não é isso que está escrito aí?
Você consegue ver a harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio? A harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio está aqui, queridos. Deus estabeleceu leis e princípios com os quais nós somos livres para obedecer ou não. Mas quando nós decidimos por obedecer às suas leis e princípios, nós temos benefícios. Mas quando nós decidimos por não obedecer suas leis e princípios, nós temos que ter a responsabilidade de arcar com as consequências da desobediência. Sabe, queridos, o diabo foi o primeiro que resolveu desobedecer. E eu vejo, queridos, que Deus está dando oportunidade desde o início para o homem escolher entre seguir o Senhor ou seguir o rebelde, que é o diabo. Então a oportunidade, queridos, a liberdade de escolha sempre esteve aí. Então o homem sempre teve a liberdade de decidir quem que ele ia seguir, a Deus ou ao diabo. O homem sempre teve a oportunidade de decidir entre a obediência ou a rebeldia. E nós sabemos, queridos, que há consequências tanto para a obediência como para a rebeldia. Como eu falei já aqui, o homem foi criado, o intuito de Deus com a criação do homem, ele foi criado para ser uma extensão da soberania de Deus sobre a terra. Mas para que isso fosse verdadeiro e genuíno, era necessário que o homem tivesse a liberdade de escolha. Se ele não tivesse a liberdade, queridos, de escolha, então isso seria apenas dominação e não liberdade. Você concorda comigo? E nós temos vários versículos, queridos, que provam a liberdade de escolha. Lá em Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se. Presta atenção quantas vezes tem na Bíblia essa partícula condicional, se. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, Deus dá livre-arbítrio. Se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Agora, se você não quiser, arque com as consequências. Você é livre para decidir. Então, queridos, Deus sempre deu ao homem a oportunidade de escolha. Lá em Mateus 23, 37, vou ler com vocês. Mateus, capítulo 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Queridos, o Senhor enviou por gerações, por séculos e séculos a Israel, vários e vários profetas. Para quê? Para oferecer ao homem liberdade de escolha, opção de escolha. Nós vemos os profetas da antiguidade, queridos, sempre pregando sobre arrependimento. Os profetas antigos, até João Batista em seu ministério, pregava sobre arrependimento. Jesus, em seu ministério, quando começou o seu ministério na terra, ele começou ministrando sobre arrependimento. E por que os profetas pregavam sobre arrependimento? Por que João Batista pregou sobre arrependimento? Por que Jesus pregou arrependimento? Porque, queridos, estava dando oportunidade de quê? De escolha, oportunidade de mudar de vida, oportunidade de decidir mudar de vida. Então, queridos, Deus sempre quis um homem livre, que pudesse escolher livremente por ele, não por obrigação, mas por amor. E por isso que nós acabamos de ler esse versículo. Deus sempre quis, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, Deus sempre quis, queridos, cuidar de nós. Mas Ele só pode fazer isso se nós o permitirmos. E aí, queridos, a gente vê ao longo da história a graça de Deus sendo resistida. Aqui nesse versículo a gente vê os judeus resistindo à graça de Deus. Então, queridos, eu não consigo entender uma mensagem do Evangelho que prega sobre uma graça que passa a mão em cima dos pecados. Uma mensagem de graça que fala que não há perca de salvação. Se Deus te escolheu, você é escolhido, estará com o Senhor na glória, independente do que você faz. Olha, a gente acabou de ver aqui que havia opção de escolha.
Jesus mesmo estava falando aquele versículo, chamando a atenção dos judeus. Havia opção de escolha e eles decidiram por não seguir o Senhor. Deus sempre toma a iniciativa de se aproximar de nós. Sempre, desde o início. Mesmo na antiga aliança, Deus sempre toma a iniciativa de se aproximar de nós. Desde que Adão pecou, ele foi atrás de Adão e quis conversar com Adão. Adão, onde você está? Deus sempre toma a iniciativa, mas Ele espera de nós uma resposta. Ele espera de nós uma ação correspondente àquilo que Ele já fez por nós. Amém? Então, queridos, que ensino de graça é esse? Que, na verdade, é uma graça que não tem valor. Né? Jesus já pagou o preço por nós, pagou um preço muito alto por nossas vidas, e nos deu a opção de escolha. Nós queremos uma vida com Ele ou queremos passar a eternidade com o rebelde? É liberdade de escolha. Cada um vai optar por si próprio. Ninguém pode tomar a decisão pelo outro. Então, queridos, a gente vê bem nítido. Deus é soberano, mas em sua soberania Ele decidiu dar liberdade ao homem. E nessa liberdade o homem pode decidir passar com Ele essa eternidade ou passar com o diabo. A decisão é do homem, a decisão, nesse caso, não é de Deus. Amém? Aleluia. Então, queridos, a gente vê ao longo da Bíblia toda, Deus buscando o seu povo. Quando o povo saiu do Egito, Ele tinha uma terra para esse povo, uma terra que a Bíblia fala que manava leite e mel, uma terra boa, e Deus tira aquele povo da escravidão do Egito. E preste atenção, o fato do povo ter saído da escravidão do Egito não garantiu que ele chegasse à terra prometida. Por quê? Porque eles decidiram, eles escolheram não crer no Senhor. Deus tinha falado que a terra que Ele tinha para eles era boa, e que era Ele que estava dando. Eles decidiram olhar para os gigantes, decidiram olhar para a dificuldade de tomar a terra, e aí que nós sabemos que toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, não tomaram posse da terra. Eles tinham sido libertados da escravidão, não tinham. Mas o que fez eles não entrarem na terra? Escolhas. Liberdade de escolha. Deus sempre tratou o homem dessa forma. Deus não quer um homem escravo, Deus quer um homem livre. Amém? Mas em sua liberdade ele tem a responsabilidade de decidir entre o Senhor ou não. Então vamos abrir lá também, queridos, em João 3,16. Vamos abrir lá, esse versículo é muito famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, queridos, Deus em sua soberania amou ao mundo de tal maneira. Aqui está escrito que Deus amou algumas pessoas? Aqui está escrito que Deus selecionou algumas pessoas para amar? O que está escrito aí? Que Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse versículo eu também vejo, querido, soberania de Deus. Deus, em sua soberania, entregou o seu único Filho para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, aqui eu vejo soberania, soberania de Deus entregando o seu Filho. E aqui eu também vejo o livre-arbítrio, ou seja, o homem tem a liberdade de escolher em aceitar de graça o que está sendo dado a ele ou não. A escolha de Deus, a gente percebe muito claramente nesse versículo, a escolha de Deus por nós é universal, Deus escolheu todo mundo. Mas, queridos, a escolha do homem, ela é individual. O homem que tem que decidir pelo Senhor. Deus já fez a parte dele, Ele já entregou a Jesus, já entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, tem que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em 1 Timóteo 2,4, nós também falamos desse versículo no domingo passado, diz assim, vamos a partir do 3, por isso é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, querido, está muito claro aqui mais uma vez, a gente nunca pode estabelecer uma doutrina com um único versículo.
Nós temos aqui vários versículos mostrando que a vontade de Deus, Deus amou o mundo inteiro, e a vontade dele é que todos os homens sejam salvos. Está escrito aí na sua versão também? Todos os homens, não são apenas alguns poucos escolhidos. Então a gente percebe, queridos, que o determinismo erra muito nessa questão. Porque Deus não está determinando salvação para ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele quer que todos sejam salvos. Mas se a pessoa vai ser salva ou não, não depende mais de Deus e sim da pessoa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, Deus respeita a vontade individual de cada homem. Algumas pessoas, alguns teólogos chamam isso de vontade permissiva. Alguém que já ouviu falar sobre esse termo, vontade permissiva? Você pode entender dessa forma, Ou seja, não é Deus que está decidindo, não é Deus que está optando pela salvação do homem, é o homem que decide se quer ser salvo ou não. Aí Deus está permitindo, Deus respeita a vontade individual de cada homem. Você pode entender dessa forma, não há problema nenhum nisso. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa expressão, vontade permissiva, por causa de uma questão. Que a vontade de Deus nunca é que o homem se pereça. A gente acabou de ler que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então isso pode acabar causando confusão, porque quando alguém ouve o termo vontade permissiva, acha que é Deus que está querendo aquilo. Então isso causa muita confusão, já causou muita confusão na minha vida no passado, e causa muita confusão na vida de muitos crentes. Porque quando escuta falar sobre vontade permissiva, acha que é a vontade de Deus. Mas aqui mesmo nesse versículo, queridos, está muito claro que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Alguns não vão, muitos não vão optar pela salvação, mas isso não é a vontade de Deus. É a permissão dele, com certeza é a permissão dele, porque Deus respeita o livre-arbítrio, a vontade de cada um. Mas com certeza a vontade dele é que todos fossem salvos. Lá em 2 Pedro 3,9 também diz que ele quer que todos se arrependam. Mais um versículo que mostra e comprova o que nós estamos falando. Amém? As pessoas confundem muito essas coisas entre a soberania e o livre-arbítrio, Quando a pessoa pensa na soberania de Deus, automaticamente a pessoa pensa que Deus, em sua soberania, pode fazer todas as coisas. Isso é verdade? Não. Deus, em sua soberania, não pode fazer todas as coisas. Deus pode mentir? Não. Então Deus não pode fazer todas as coisas. Você concorda comigo? Deus pode ser injusto? Não. Então Deus não pode fazer todas as coisas. O que Deus pode fazer? Sem limites. Aquilo que está em sua palavra. Deus pode todas as coisas debaixo dos princípios e debaixo do seu próprio caráter. Deus é bom, justo e verdadeiro. Então Ele não pode fazer nada que seja mal, injusto e falso. Percebe, queridos, como que a gente confunde as coisas, coloca a soberania de Deus acima dele próprio. Deus mesmo limita a sua soberania, sabia disso? Se você prestar atenção, biblicamente, Deus limita a sua soberania. Quando Ele deu liberdade ao homem, o que Ele fez? Limitou a sua soberania. Jesus veio aqui fazer, lá em Colossenses está escrito, que Jesus veio como homem, estava limitando sua soberania. É meio pesado isso, Mas é a verdade, queridos. Deus não pode ser mal. Tem um versículo aqui, Tiago, capítulo 1, acredito que esse versículo aqui vai te trazer mais clareza ao que nós estamos tratando aqui, Tiago 1, a partir do versículo 13. Que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deixa eu ver aqui na versão de vocês. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Tem alguma outra versão aí, a NVT, que vai trazer um pouquinho mais de clareza ao que esse versículo está falando? Ou a NVI, qualquer uma outra dessas. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Então, queridos, Deus,
ele é bom. Se a gente continuar lendo aí Tiago, fala lá no versículo 17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus é bom. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele é diferente do homem. O homem é seduzido pelo mal, não é verdade? O homem muitas vezes é seduzido por fazer coisas que ele mesmo às vezes nem quer. Mas o homem muitas vezes é atraído pelo mal. A palavra que está falando que Deus não é atraído pelo mal. Ele não é seduzido pelo mal. Então, querido, está bem claro aqui que Deus, em sua soberania, não pode ser atraído pelo mal. Deus pode ser injusto? Não, ele não pode tomar decisões injustas. E aí, queridos, o que causa muita confusão na vida de muitos irmãos, né, é que muitos pensam assim, né, e muitos filósofos têm essa ideia, né? Teve já vários filósofos ao longo da história que falam, olha, se há maldade no mundo, e se existe um Deus bom, como que pode existir maldade no mundo? E alguns chegam até a conclusão, olha, ou Deus não existe, ou ele não é bom. Porque se Deus existe, e ele é bom, logo não poderia haver maldade no mundo. Mas, queridos, o que muitos desses pensadores, né, e talvez até mesmo alguns irmãos que estejam enganados com relação a esse tipo de coisa, é que muitos deles não entendem, é que o mal não veio por Deus, o mal veio exatamente pela liberdade que Deus deu ao homem de decidir. O mal veio quando o homem decidiu pecar. O mal veio quando o homem decidiu pecar e entregar o domínio que ele tinha recebido de Deus para Satanás. O mal não veio de Deus, queridos. Nós temos que ter a certeza, a segurança dentro de nós que Deus é bom. Se a gente começa a comprometer o caráter de Deus, a nossa fé a gente pode rasgar e jogar fora. Não vale nada. Deus é bom, queridos. Como nós lemos aqui em Tiago 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, vem do alto, vem do Pai das luzes. Nele não há variação, não há mudança nenhuma. Deus é bom, queridos. Deus não faz mal nenhum. O mal não vem de Deus, vem das nossas escolhas erradas. Não vem dele. Mas por que então Deus permite que o mal exista? Olha, se Deus não permitisse que o mal existisse, o homem nunca teria oportunidade de escolha. Se Deus não tivesse colocado lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem nunca teria a capacidade de escolher em desobedecer ao Senhor. E o mal veio exatamente do quê? Da queda do homem. A partir do pecado do homem, da desobediência do homem, Adão e Eva caíram, mas toda a natureza caiu. Todo o planeta até hoje, que eles gemem com dores de parto, como diz a Bíblia, por causa do mal, do pecado que foi enxertado ali no momento da queda. Então, queridos, Deus deu ao homem o poder de escolha entre o bem e o mal, mas isso não quer dizer que foi Deus que criou o mal. Tem um versículo que muitos pegam esse versículo, tem vários na verdade, né? Mas dentre todos eles, o versículo que o pessoal pega mais para distorcer e falar que Deus criou o mal, está lá em Isaías 45, 7. Diz assim, ó, formo a luz e crio as trevas, trago a paz e crio a calamidade. Agora pode voltar para a Ara, por favor, Tisa. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então eles pegam esse versículo, completamente fora de contexto, falam, está vendo? Está escrito aí, ó, Deus cria o mal. Não está escrito isso aí? Deus cria o mal. Queridos, você pode provar qualquer coisa na Bíblia, sabia disso? Você pode provar qualquer doutrina, qualquer heresia na Bíblia. Se você pegando um versículo desse isolado, você pode criar qualquer doutrina, que dê base a qualquer coisa que você acredite. Mas alguém sabe qual é o contexto desse texto aí? A gente não pode ficar só no versículo isolado. Tem que ler o que está escrito antes, tem que ler o que está escrito depois.
Você precisa ler o capítulo 44 inteiro, precisa ler o capítulo 45 inteiro, precisa ler o capítulo 46 inteiro, e você vai ver que Deus está falando com Ciro. Deus estava levantando um homem chamado Ciro, que seria rei, um rei que uniria dois reinos, o reino dos Medos e o reino dos persas. E iria formar o reino dos Medo-persas. Esse é o contexto desse versículo aí do que está falando. Deus estava levantando um homem para levantar um outro reino, e esse reino ia combater o atual império que dominava o mundo, que era a Babilônia. E os judeus, naquela época, tinham sido exilados na Babilônia. Eles estavam lá como escravos. E Deus estava levantando alguém, um libertador, chamado Ciro, para levantar um novo reino, para trazer juízo sobre a Babilônia. Esse versículo que nós estamos lendo aqui, é uma sentença de juízo para quem? Para a Babilônia. É específico. É um texto específico de juízo para a Babilônia. Deus havia sentenciado a queda da Babilônia. E aí, queridos, a gente tem que ver aqui, presta atenção comigo. Eu formo luz e crio trevas. Está vendo que tem um dualismo aqui? Luz e trevas. O que é a treva? Ausência de luz, né? Então tem um dualismo aqui, luz e trevas, paz e mal. Está vendo que a parte do paz e mal não casou muito bem no dualismo? O que Isaías estava querendo dizer aqui? Ele estava trazendo trevas sobre a Babilônia e o contrário de paz sobre a Babilônia. A gente sabe que paz no hebraico é shalom. E shalom, um dos significados dele é ausência de guerra. Então o que Deus estava falando aqui? Olha, não vou trazer paz sobre a Babilônia, eu vou trazer guerra. Eu vou trazer juízo sobre a Babilônia. É isso que a gente vai ler aí ao longo desses versículos. Deus trazendo juízo sobre a Babilônia, Deus levantando um novo reino que iria libertar o povo de Israel e ao mesmo tempo haveria juízo sobre a Babilônia. Olha, queridos, se nós acreditamos num Deus soberano, nós temos que confiar também no seu juízo. Da mesma forma que houve juízo no passado, inclusive aqui sobre a Babilônia, mas nós temos vários casos de juízo de Deus registrados na Bíblia, e teremos agora, muito em breve, juízo de todas as nações. Se a gente crê num Deus bom, a gente tem que acreditar num Deus que um dia vai trazer juízo e condenação sobre o mal. Você concorda comigo? Você acha que o mal pode passar sendo impune? O mal pode passar por essa terra sem nenhuma punição? Não pode. Se a gente acredita em justiça, nós temos que também confiar no juízo de Deus. E Deus trouxe juízo sobre a terra por várias vezes, e nós sabemos que vai trazer muito em breve também. E era exatamente esse o contexto desse versículo aqui. Então, quando a pessoa fala, tá vendo, Deus cria o mal, esse versículo aqui estava falando que Deus ia trazer juízo sobre a Babilônia. Que Ciro, o ungido de Deus, iria liderar os reinos dos Medos e dos Persas, iria derrubar a Babilônia e iria resgatar o povo de Israel. Era isso que está falando dos versículos. Então a gente tem que analisar muito bem, queridos, os versículos e os textos que alguns irmãos usam, ou alguns filósofos usam, porque, queridos, a gente sabe que todo texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. A gente tem que basear, queridos, uma doutrina com vários versículos, no mínimo 2, de preferência 2, mais de 2. Com pelo menos 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra tem que ser confirmada. Amém? Estou terminando aqui, vamos abrir lá em Efésios. Uma outra dúvida que muitos têm com relação a essa questão de soberania, livre-arbítrio, Deus me escolheu ou não, eu sou escolhido de Deus, tem um povo escolhido de Deus para a salvação ou não? Vamos lá, Efésios 1, versículo 3 ao 11. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. 10. Que na dispensação da plenitude dos tempos, ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, mesmo ele, em que também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E aí alguém pode pegar esse versículo e analisar ele de forma isolada e também falar, está vendo? Deus tem os predestinados dele para a salvação. E se esquece que em todos esses versículos que nós lemos, está desde o início lá, falando que em Cristo, em Cristo, em Cristo, por meio de Cristo. Então sim, queridos, como nós lemos lá em João 3,16, o Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que ninguém pereça, né? E que tenha a vida eterna. Então, queridos, em Cristo, todos nós fomos predestinados. Em Cristo, todos nós podemos ter acesso à salvação. Em Cristo, todos nós somos abençoados. Em Cristo, todos nós somos prósperos. Não é assim? Em Cristo, nós seremos arrebatados. Em Cristo, nós seremos ressuscitados. Isso já está em livre acesso a todos nós. Significa que todos vão ter? Não, a gente sabe que não. Porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente sabe que a salvação é pela fé. A salvação é pela fé em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos enxertados no corpo de Cristo, e quando nós somos enxertados no corpo de Cristo, em Cristo somos abençoados, em Cristo somos salvos, em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo somos predestinados ao arrebatamento, em Cristo somos predestinados à ressurreição dos mortos. Mas, foi como nós estamos falando desde o início, depende da vontade humana. Deus não quer pessoas na glória, né, no novo céu e na nova terra, pessoas que estão lá contra a sua vontade. Deus quer lá pessoas livres, que amam o Senhor de todo o coração. Deus está buscando pessoas livres, amém? Deus está buscando pessoas que querem o Senhor acima de todas as coisas. Deus não quer nada forçado. E é por isso que a responsabilidade de buscar o Senhor é de quem? Nossa. E aí volta o que a gente estava falando no domingo passado. Se a gente quer mais de Deus, então a gente tem que se entregar mais a Ele. A responsabilidade é nossa, queridos. Então perceba, queridos, eu trouxe nessa noite esse ensino, né, principalmente sobre livre-arbítrio, né, mas que também tem a correlação com a soberania de Deus. E perceba, queridos, como que isso é importante. Porque muitos nessas se perdem. Porque quando você passa a acreditar que Deus, em sua soberania, selecionou um povo para ser salvo, e se você acredita que você faz parte desse povo, se Deus, em sua soberania, já decidiu que você seria salvo, o que você vai fazer em concordância com isso? E aí, queridos, eu vi muitas pessoas que acreditam nesse tipo de doutrina, no determinismo, né, no calvinismo, muitas pessoas que acreditam nesse tipo de teologia, vivendo uma vida leviana. Por que vivem uma vida leviana? Porque acreditam que já vão para o céu, porque Deus já determinou isso para a vida delas. Perceba como é perigoso você tirar a responsabilidade humana da jogada, da equação. A gente não pode, se Deus não tirou a responsabilidade humana, se Deus não tirou a liberdade de escolha do homem, queridos, quem somos nós para tentar desfazer isso? Amém?
É nossa responsabilidade escolher pelo Senhor ou não. E nessa responsabilidade nós vamos ter que arcar com as consequências, tanto de escolher o Senhor ou não. Mas a gente não pode chegar a um ponto de acreditar que nós vamos ser salvos, porque Deus assim o quis. Então, se é pela fé e eu não tenho que fazer mais nada com relação a isso, então vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Perceba, queridos, que o fato de você ter sido predestinado para a salvação não quer dizer que você vai ser arrebatado, viu? O povo que saiu do Egito estava predestinado a entrar na terra prometida, não estava? Eles entraram na terra prometida? Não. O fato de Deus ter enviado Jesus para morrer por nós, seu único filho por nós, não nos garante acesso à salvação, se nós não tivermos uma ação correspondente. Amém? E isso é com relação a tudo, queridos. Isso é com relação à salvação, à vida eterna, mas é também com relação à cura, com relação à prosperidade, com relação a todos os benefícios que nós temos em Cristo, todos os benefícios contidos na palavra sozo, que é segurança, prosperidade, cura, bênçãos, tudo que está contido na palavra sozo está predestinado para nós, mas nós tomamos posse disso tudo com fé. E é importante lembrar, já citei aqui desde o domingo passado várias vezes Hebreus 11:6, né? Mas eu gostaria de ler com vocês aqui, rapidamente, para a gente encerrar. Hebreus 11:6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Está vendo que o versículo não termina só na parte do sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ou seja, é necessário que aquele que acredita que Deus existe, creia que também Deus é galardoador, ou seja, creia que Deus é bom e que Ele é recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Está vendo que nunca na Bíblia a responsabilidade humana de buscar o Senhor é anulada? Nunca na Bíblia a responsabilidade humana de viver uma vida de santidade e fé é anulada? O fato de nós termos sido predestinados em Cristo não nos dá o direito de deixar de buscar o Senhor. Quer dizer, nós temos esse direito, mas aí também nós teremos o direito de colher as consequências dessa semeadura. Amém? Aleluia. Então, queridos, para fechar, eu gostaria de ler essa frase que eu notei aqui. O equilíbrio entre o ensino do livre-arbítrio e da soberania de Deus nos traz para uma maior responsabilidade com a nossa vida e as nossas atitudes. Amém? Espero que você tenha sido abençoado nessa noite, queridos, e que o Senhor continue falando nos nossos corações. Amém?